Boa noite, Daiane, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Grande Genilson, tudo bom? Oi, Fran. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar essa live contando uma história do André. Para quem não sabe, o André é meu filho mais velho. E eu estou nesse processo, né, de retornar ao desenho, à arte, desenvolver, estudar. E eu comecei, lógico, lidando ali com as crianças têm, né, isso na escola, tem material e tudo, né, então eu organizei o material para eles, né, e aí eu coloquei um caderno de desenho para cada um monte de lápis de cor, giz de cera, né. Olha aí quem chegou, Daniel, tudo bom? Meu xará. E eles começaram a desenhar, né? Só que eles são bem novos, né? A Vitória tem 2,5, o André já tem 4, a Vitória vai para 3 daqui uns dias, em novembro. E fala, Mi, olha o Claudemir chegando aí. Tudo bom? E aí o André e a Vitória, né, desenhando, só que vocês sabem, né, criança, logo que começa a desenhar, é rabisco mesmo, eles vão tentando, né, de toda forma. E o André, ele começou a entrar num processo de querer desenhar alguma coisa significativa, né, as formas, né. E aí eu tava um dia do lado dele, ele desenhando, né? E aí ele foi tentar desenhar um coração, só que aí, né, aquela delicadeza de menino, né? Ele foi e ele estava no meio do traço aqui vindo para a direita, e ele passou, ele parece foi aquele momento assim que teve uma luta, né, do cérebro dele com a mão, parece, né? E dava para perceber muito claramente a angústia dele, né? Naquele momento sim que ele... E aí ele largou o lápis, e a gente perguntou, o que foi, filho? Aí ele falou assim, eu não consigo fazer, eu não sei desenhar um coração, né? E naquele momento eu percebi que ele estava entrando num travamento, que é o travamento que todo mundo passa. E esse travamento é o quê? É o momento em que você não consegue transferir para o papel uma imagem que está na sua cabeça. Porque existe um descompasso entre o seu cérebro e a sua coordenação. A imagem que você tem na cabeça e a coordenação, sua coordenação motora. E quando eu percebi que aquilo estava acontecendo, eu falei assim, não posso deixar isso acontecer, né? Não posso deixar ele travar. E aí eu virei para ele e falei o seguinte, falei uma coisa que na verdade não é de desenho, né?
Isso é uma coisa que eu aprendi sobre, e há muito pouco tempo, sobre... Aprendi não, é uma coisa que a gente aprende bastante, mas a gente pratica pouco. Eu falei, filho, não importa você errar. Ele falou, e expliquei para ele, falei assim, olha, quanto mais você errar, melhor, não tem problema. Olha, se você não conseguir fazer esse desenho, você vira a página do caderno, começa e tenta de novo. Se não der certo, você vira e desenha de novo. Se não der certo, você vira e desenha de novo. O mais importante é você continuar tentando, né? E aquilo, assim, o legal é que para criança você fala as coisas, ele não fica, né, viajando na maionese, que nem a gente adulto, a gente tem mania de fazer isso. Nossa, será que isso faz sentido? Não, a criança vai e faz. Ele simplesmente virou e continuou. Foi desenhar outras coisas, desencanou, começou... E naquela semana, isso deve fazer umas 2 semanas no máximo, né? Assim, de um dia para o outro, o desenho dele mudou totalmente. De um dia para o outro, assim, ele começou... E a complexidade dos desenhos dele e as formas que ele começou a traçar no papel era completamente diferente. E você via que ele... E você vê, né, acompanhando a progressão dele, assim, que o prazer dele e o traço solto, a mão vai, né? E por que isso acontece? O nosso cérebro, predominantemente, ele tem 2 lados, né? Sim, lógico, ele tem várias partes, né? Mas assim, de uma forma mais simplificada, assim, resumida, né? Porque também não é minha pretensão entrar no campo da neurologia, né? Mas assim, basicamente, predominantemente, o nosso cérebro tem 2 lados. E o lado esquerdo, ele vai trabalhar mais símbolos, ele vai trabalhar conceitos que são mais treinados e travados, que são a coordenação motora, são os elementos que a criança vai aprender quando ela começa a escrever, os símbolos, né? E aí o que acontece? Quando você vai desenhar, quando você busca levar uma imagem que está na sua cabeça para o papel, esse outro lado ele começa, que é uma função do lado direito do cérebro, o lado esquerdo ele começa a brigar com o lado direito. E aí ocorre esse problema que estava acontecendo com ele, né? Essa luta, né? Então, quando ele começou a se soltar, aí fluiu, né? E aí você vê que você retorna, né? Ele retornou a ter o prazer de desenhar, né? Então, assim, o que eu queria trazer hoje? Hoje, conforme eu prometi ali no anúncio da live, eu vim trazer 3 motivos para você começar a desenhar. O primeiro deles é que desenhar vai te possibilitar a ter mais criatividade. Isso é uma coisa assim que em tudo que você vai fazer, a criatividade ela é um elemento super importante, né? Todo mundo aqui, todo mundo tem uma profissão, todo mundo busca uma posição melhor, uma carreira, né, uma progressão na carreira. E a criatividade ela é um elemento que ela é uma ferramenta do dia a dia para qualquer coisa, né? Então, assim, sempre que você tiver criatividade naquilo que você faz, você vai fazer melhor. Isso é óbvio, né? Porque a criatividade te possibilita inovar, te possibilita contornar dificuldades que você não conseguiria de outra forma. Você consegue, com a criatividade, você consegue enxergar opções que ninguém enxerga. Você consegue criar coisas além daquilo que já foi criado. Então, o lado direito do cérebro ele também é responsável pela criatividade. Então, quando você desenvolve os mecanismos do desenho, eles acabam por desenvolver a capacidade criativa. E por que isso acontece? Como eu tinha falado,
o lado esquerdo do cérebro ele trabalha com símbolos, né? Então, quando você fala assim uma palavra, peixe, no seu cérebro existe um símbolo do peixe, tá? Então, assim, esse símbolo ele vai conforme o acervo que tem das suas experiências, esse símbolo ele é mais ou menos complexo, tá? Essa imagem ela é mais ou menos detalhada, tá? Mas, em geral, ela é uma imagem simples e simbólica. Se você tentar, se eu falar para vocês, ó, todo mundo aí pega um lápis e desenha um peixe, vocês vão ver que é um símbolo bem simples, né? E o que acontece? Quando você desenvolve a capacidade de observação e de desenho, você vai ver que aquilo que você está enxergando é muito diferente do símbolo que existe na sua cabeça. Se você for desenhar um peixe, por exemplo, eu gosto muito de desenhar peixe, tem até um quadro ali, se vocês olharem nos meus nos arquivos ali do meu Instagram, tem um dourado que eu pintei numa porta em madeira bem grande. Se você for olhar, você vai ver que o peixe ele tem uma barbatana maior em cima, ele tem uma segunda barbatana, uma barbatana secundária ainda no lombo, ele tem 4 barbatanas embaixo e mais o rabo, né? Tem peixes que têm escamas maiores, tem peixes que têm escamas menores, tem peixes que são de couro, né? Bom, então assim, tem N variações, né? No caso do dourado, ele tem uma cor, ele tem um brilho, né? Ele tem uma parte, cada parte dele tem uma tonalidade. Então, quando você começa a observar a natureza, você começa a observar as características diferenciadas de cada elemento, de cada animal, de cada objeto, você começa a perceber que as imagens que estão na sua cabeça, elas não são verdadeiras. E o que acontece? A criatividade, o que é? É você questionar os padrões. É você saber e imaginar e se propor a buscar padrões que não existem ainda. Então o que acontece? Você se liberta de preconceitos. Porque os preconceitos estão ali, no lado esquerdo. Quando eu te falo de uma ideia que às vezes é abstrata, o seu cérebro ele vai buscar alguma coisa simbólica na memória dele que esteja alinhado com aquele conceito. E na verdade é isso que a gente chama de pré-conceito. Ou seja, é uma coisa natural do cérebro, né? Porque o cérebro ele tenta economizar, né? Então ele não quer raciocinar sobre cada conceito toda vez que você conversar com ele. Então ele tem umas gavetinhas lá que já está guardado. Você fala uma palavra, né? Você fala assim, alegria. Tem uma gaveta lá da alegria e você abre aquela gaveta, né? E todas as coisas que você gravou ali naquela gaveta sobre alegria está ali dentro, né? Então, a criatividade é o quê? É você tirar da gaveta, é você fechar aquela gaveta e ir criar uma coisa diferente, né? Eu tô vendo aqui o Genilson comentando, olha só, a foto de perfil dele atrás dele tá o dourado que eu pintei. grande amigo. Cara, esse é um quadro que eu gosto muito. Inclusive, se ele bobeasse, a Débora tinha capturado de volta esse quadro aí. Foi um quadro que eu gostei muito de pintar, muito, muito legal. E o segundo motivo porque é importante você começar a desenhar, você desenvolver essa habilidade. Porque no lado direito do cérebro, ele também é responsável pela liderança. Tá? E na verdade, por que ele trabalha a questão da liderança também? Porque a liderança ela está estreitamente ligada com a criatividade. Porque o que o líder faz? O líder ele é capaz de resolver problemas complexos, ele toma a iniciativa e ele
enxerga um novo caminho, ele enxerga uma nova forma de chegar num determinado patamar, né? Então, a criatividade e a liderança são coisas que estão interconectadas, né? Se você falar hoje, imagina que tem uma empresa lá, empresa X resolveu contratar um executivo, né? E aí, como vocês sabem, as grandes empresas hoje, elas contratam principalmente pelo networking, né? Então ela pega lá junto os executivos, e aí, vocês sabem alguém que tem o perfil para essa vaga aqui? E aí o que eles vão... Imagina, chega um cara que é respeitado na equipe lá, tal, fala assim, gente, seguinte, olha, eu conheço um cara, amigo meu, o cara é muito competente, e além de muito competente, ele é um ótimo líder e é um cara muito criativo. O que o cara vai falar? Gente, vamos contratar esse cara. O cara é um grande líder e criativo. E aí o cara fala assim, não, e tem outra coisa. O cara, ele é um cara que resolve cada problema. Se você joga o abacaxi, ele se vira e resolve. Porque a criatividade, ela é principalmente a capacidade de resolver problemas complexos, né? E existe um ditado no meio empresarial que é o seguinte, que o seu salário, ele é correspondente à quantidade e à dificuldade dos problemas que você resolve. Então, o cara que é criativo, ele adora problema. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar um jeito e ele vai criar um jeito de resolver aquele problema. Quando eu estava morando na última cidade que eu morei, foi Dourados, no Mato Grosso do Sul, né, surgiu uma oportunidade dessa vaga que eu ocupei, um cargo de chefia aqui em Florianópolis. E aí, lógico, eu e a minha esposa, a gente sempre sonhou em morar em Florianópolis, né? Só que daí o pessoal que me conhecia falou assim, o Daniel tem perfil, tem currículo. Aí o pessoal falou assim, tá, mas né, o problema é o seguinte, a equipe é uma equipe complicada, né? Por quê? Aí eu fui analisar, fui perguntar o que era. Não era que a equipe era complicada, era uma equipe muito bem qualificada, né? E era uma equipe questionadora, né? Ou seja, uma equipe muito bem qualificada, ela vai... Não, a gente quer ver sentido naquilo que a gente vai fazer. O cara que vai chefiar a gente tem que ter sentido e tal. Então, assim, era uma vaga que ninguém queria. Eu falei, opa, vou lá, né? Então, assim, porque é o problema, é o desafio e é o lugar que eu sonho morar. Pô, vou encarar o desafio e vou morar num lugar que eu sempre sonhei em morar, sabe? Então, mais uma vantagem, a liderança te leva nos lugares que você sonha. Só se você não liderar a sua vida, se você não liderar no lugar onde você vive, se você não tomar as decisões da sua vida, você não vai chegar onde você sonha chegar. Então, liderança, sonho, criatividade, está tudo interligado, né? Então, assim, são conceitos e habilidades, né? Hoje no mundo empresarial se diz que a pessoa ela é medida assim, pelos conhecimentos, pelas habilidades e pelas atitudes, né? Então, assim, o desenho ele te dá uma habilidade de criatividade, né? E te dá atitudes de liderança, né? Ah, mas precisa desenvolver? Lógico, precisa desenvolver. Mas assim, quando você ativa no seu cérebro a capacidade de desenvolver as estruturas neurais do lado direito do cérebro, você vai conseguir ter ferramentas para desenvolver todo esse resto. Assim, por isso que eu digo, é importante desenvolver o desenho, independente assim, você é um grande artista. Não, assim, é importante você desenvolver o desenho para você ativar essa parte que vai te dar as outras habilidades, né? Então, por quê? O que acontece?
no nosso processo educacional, principalmente assim, depois da Revolução Industrial, o que aconteceu? O sistema educacional ele começou a se preparar para preparar mão de obra para o mercado. Então o que tinha? Padronização, né? Códigos estabelecidos, né? Então assim, você lembra até do Charlie Chaplin lá, fazendo aquele na indústria, né? Fazendo sempre aquilo ali. Então, se você criasse, se você produzisse um profissional muito criativo, e você ia ter dificuldade de colocar ele na linha de montagem. Então o que eu precisava? Eu não precisava de pessoas super criativas, eu precisava de gente que entrasse na linha de montagem. E assim foram sendo criadas as pessoas que trabalham dentro daquele padrão, né? Então, dentro desse sistema, o que aconteceu? Você tem que aprender a ler, escrever, isso é o mais importante, né? O esporte, a arte, isso aí é tudo secundário, né? Então, assim, isso foi sendo tirado, né? Isso foi sendo colocado de escanteio, né? Então, assim, tudo que a gente experimenta na nossa infância, no nosso crescimento, leva a desenvolver só um lado e deixar estagnado esse lado direito do cérebro, né? Então, assim, uma coisa assim que me revolta muito mesmo é que esse sistema, além de tudo, ele colocou uma etiqueta em tudo que é bonito, em tudo, na beleza, assim como supérfluo. Gente, né? E na verdade, assim, a indústria, na hora de fazer o marketing, o que eles falam? Assim, não, você tem que ter a beleza e tal. Só que assim, ninguém se preocupa em fazer você aprender a produzir beleza. A sua criatividade para produzir beleza. Por quê? Porque a necessidade da indústria é o quê? É que você consuma a beleza. É você aprender a consumir a beleza, mas não a produzir a beleza. Então, como eu sou arquiteto, muita gente falava assim, o arquiteto é aquele que faz uma fachada bonitinha para casa. E eu, durante muito tempo, falei, não, não sou só isso. Não, pô, é isso mesmo. A gente faz uma casa bonita. Agora você vai comprar uma casa. Você vai comprar uma casa feia ou você vai comprar uma casa bonita? Você vai comprar um carro, beleza? Aí você vai comprar o carro todo quadrado. Não, porque o importante é ele sair daqui e chegar lá. Não. Se você tem um dinheiro para comprar um carro bonito, entre um carro bonito e um feio, você vai comprar o carro bonito, né? E então assim, para e pensa, né? Beleza é importante? Claro que é, né? Você quer morar numa casa, você quer morar numa casa bonita, né? Você vai procurar alguém para se casar, você não fala assim, não, beleza é supérfluo. Não, faz parte, a beleza faz parte da vida. Só que o nosso sistema educacional, sei lá de que forma, um dia colocou isso como supérfluo. Não, beleza é importante, né? Só que a gente não aprende a ver as belezas e os níveis de beleza que existem na vida. Quando você desenvolve o lado direito do cérebro, você começa a enxergar níveis de beleza, detalhes da beleza, belezas não estereotipadas, belezas não marcadas pelos preconceitos. E isso que é o legal, né? E o terceiro motivo da importância de você começar a aprender a desenhar, a desenvolver a habilidade do desenho, é que quando você desenvolve essa habilidade, mesmo que minimamente, você tem a capacidade de repassar isso para os seus filhos. É uma das coisas assim que está sendo fantástico para mim, né? E eu abri, depois de 2 anos ocupando essa chefia que eu citei, né? Eu resolvi me dedicar mais aos meus filhos e dedicar a esse projeto de retornar à arte, né? Então, assim, a coisa mais fantástica que está acontecendo comigo é que eu estou podendo passar isso para os meus filhos.
isso está sendo uma experiência, pô, assim, que quando a gente cria os filhos, a gente quer que eles tenham as melhores oportunidades, né? A gente quer colocar neles aquilo que a gente tem de melhor. O nosso legado é o que a gente tem de melhor. E o meu legado, o que eu tenho de melhor é a habilidade artística, é a visão artística, né? E eu sei que que o mundo vai oferecer para eles tudo que tem de bom e de melhor para eles desenvolverem o lado esquerdo do cérebro. Mas eu tenho tudo de melhor para fazer eles desenvolverem o lado direito do cérebro. E essa experiência está sendo fantástica para mim, porque assim, o desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento que eles têm dia a dia é uma coisa impressionante. Você fica observando o traço deles, a forma como eles manipulam o material, né? A Débora trouxe esses dias aqui para mim. Olha que coisa fantástica isso aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de um papel contact, que é um quadro negro. Então eu colei aquele no meu painel criativo, né, que eu usava só como quadro branco. Eu colei na altura deles aqui, e aí soltei eles. Vocês verem meus stories ali. Foi uma das primeiras vezes que a Vitória desenhou alguma coisa assim que ela pôde falar, ó, isso aqui é tal coisa. Ela desenhou, para vocês terem uma ideia, ela desenhou uma lula, no formato mesmo, e ela falou assim, ó, isso aqui é uma lula. A gente ficou assim, né? Porque assim, criança você fala assim, não, criança vai desenhar a casinha, o papai, a mamãe e uma arvorezinha. Não, ela foi desenhar uma lula, né? Sim, poxa, né? Então, assim, uma coisa altamente complexa, né? E então, assim, está sendo uma experiência fantástica. Então, por isso eu encorajo vocês, todo mundo assim, gente, desenha, aprende a desenhar, desenvolva isso. Porque, olha só, além de você, uma outra história interessante, estou me lembrando agora também, olha aí, entrou meu irmão, Natanael, entrou a Paula, grande, Paulinha, tudo bem? Paulinha fez arquitetura comigo, muita coisa que a gente aprendeu sobre desenho, a gente aprendeu junto ali. Só tá faltando o Benício. Então, gente, uma história interessante. Esse final de semana eu cheguei na casa da minha sogra, né? E aí daqui a pouco tá ela lá sentada junto com as crianças desenhando também. Aí eu olhei assim, né, achei engraçado. E aí ela virou para mim e falou assim, Daniel, você acha que eu ainda aprendo a desenhar? Eu falei assim, claro. E principalmente, é muito importante, porque a gente está falando, né, sobre isso, sobre aprender a desenhar, sobre ensinar as crianças. E eu estava dizendo para ela assim, uma das melhores coisas que tem com a idade é você desenvolver a habilidade de desenho, porque você vai estimular partes do cérebro que já estavam se deteriorando, né, ou que já tem uma tendência com a idade a ser desativadas. Então, assim, quando você força o cérebro a desenvolver essa habilidade, principalmente o prazer do desenho, né, a você começar a desenvolver retornar ao prazer do desenho que é da infância, né, isso estimula o cérebro de uma forma fantástica, né, e ajuda a preservar não só o cérebro, mas também todo o corpo, né, porque a saúde da gente, quando a gente tem prazer naquilo que a gente está fazendo, né, reduz a tensão, reduz a ansiedade, isso também tem ótimos benefícios para todo o resto do corpo. Então eu incentivei ela, falei, não, é isso aí. Daqui a pouco ela já estava colocando os desenhinhos dela junto com os desenhos das crianças, né? Então, assim, isso, meu irmão está lembrando aqui, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, um livro que eu gosto muito, né? E é um livro fantástico.
Paula deve lembrar dele também, a gente usou muito na faculdade, né? É um livro muito antigo, sim, tem exercícios ótimos ali, e as pesquisas avançaram bastante depois disso. Na verdade, já descobriram que não são exatamente... A divisão não é assim, direito, esquerdo. Na verdade, existe uma integração, né? São várias partes do cérebro que atuam, né? Mas basicamente o que importa pra gente, né, na verdade, que nós não somos neurocientistas, nem psiquiatras, nem neurologistas, né? Mas o importante é o quê? Que essa habilidade ela ativa partes do cérebro, né, que não estavam que estavam estagnadas, né? Então, assim, de toda forma, os exercícios voltados para esse tipo de desenvolvimento vão ser bastante importantes para isso, né? Agora, gente, eu queria fazer uma proposta para vocês aí, galera. Se vocês... E uma coisa que eu vou incentivar vocês: comprem um caderno de desenho, né? Principalmente quem tem criança, né? Às vezes isso era uma coisa que até eu fazia, né? Abre uma resma de papel lá, quer desenhar, vai dando papel lá. É muito importante. Eu comecei a fazer isso e foi muito interessante. É você comprar o caderno de desenho, tá? Dá para eles o caderno de desenho, lápis dá de tudo que é tipo, para eles experimentarem e tal, mas é muito importante, caderno de desenho, porque daí eles vão desenhando e você vai guardando, porque senão fica tudo solto e depois vira uma bagunça. Mas o caderno você vai guardando e você vai levando na ordem também, você tem como revisar depois, é legal isso, é importante isso também, tá? E para você também, compra um caderno para você, né? Vai desenhando, né? A gente, daqui uns dias, nas próximas lives, eu vou passar algumas ideias de exercício, né? Algumas inclusive desse livro que o meu irmão citou, é um livro muito, muito legal, para ativar o lado direito do cérebro. Na verdade, a ideia é o quê? Os exercícios, e na verdade sim, tem coisas que o conhecimento às vezes a gente absorve, né? Mas é só com a prática que a gente consegue realmente desenvolver algumas habilidades. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, como que se anda de bicicleta? Você pega a bicicleta, você sobe, senta no banquinho, você empurra com um pé, depois você empurra com o outro, e assim você vai andar. Se eu te der essas instruções, né, vamos imaginar que você não sabe andar de bicicleta, aí vou te dar uma bicicleta, quando que você vai conseguir andar? Depois que você cair, tentar e cair de novo, né? Até o momento que você vai conseguir pegar velocidade, né? Então, assim, as crianças já têm uns métodos aí meu irmão sabe bastante, aí usou esses métodos aí para ensinar a criança a andar de bicicleta, né? Então o desenho é assim também. Por quê? Porque na verdade, às vezes a gente acha que não, mas você vai começar a usar um lado do cérebro que ele está totalmente estagnado, você não usa esse pedaço, você não usa, né? Você vai começar a desenhar e o seu lado esquerdo vai dominar, né? E você vai começar a desenhar com o lado esquerdo. Então, do jeito que você desenhava há 20, 30 anos atrás, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Existem exercícios que forçam você, que eles criam um impedimento do lado esquerdo dominar. O lado esquerdo, com esses exercícios que a gente vai passar, e com o tempo, não vou passar hoje porque hoje é só uma introdutória, mas assim, esses exercícios, eles impedem o lado esquerdo de tomar conta, tá? E ele libera pro lado direito começar a se exercitar, se soltar e desenhar, tá? Então, assim, não é muito interessante, porque de uma hora para outra você começa a desenhar coisas que você nunca imaginou. Por quê?
porque é como se ele ligasse o lado direito. É como se ele ligasse um computador que não estava sendo usado. Ele começa a produzir. E é muito legal isso. E, inclusive, é que nem eles falam sobre o idioma, né? Quando você aprende em imersão, é bem diferente. Eu aprendi, eu fui para a Alemanha e eu não falava nada de alemão. Aí o pessoal falava assim, não, um dia você vai acordar e você vai estar falando. Aí, gente, esse dia demorou. E eu não acreditava mesmo. Pô, não acreditava. Aí um belo dia, eu acordei, comecei a falar. Por quê? E isso acontece com o inglês também. Se você não vai para uma imersão, você fica travado. Toda vez que você vai falar, você tem que pensar no idioma, no português, traduzir para o inglês e aí falar. E aí você fala assim. E o desenho ele é assim também. Por quê? Ele não flui. Porque você está travado no lado esquerdo. Então, assim, quando você ativa o lado direito, ele começa a fluir, né? E isso é muito legal, né? E então, assim, a gente vai daqui uns dias passar exercícios mais práticos sobre isso, né? Eu espero que vocês possam estar presentes aí e a gente acompanhar, né? Nós vamos deixar as lives salvas também, vocês vão poder acompanhar, né? E é muito legal, gente. Então, assim, já se preparem, já comprem um caderno de desenho. Eu recomendo vocês a comprarem um lápis 6B, que é um lápis grosso, com um grafite macio, gostoso de desenhar, tá? Melhor vocês comprarem uma caixa de lápis de cor, se divertirem com isso. O processo ele tem que ser lúdico, né? É legal isso, você vai ter essa oportunidade de retornar à sua infância. É importante essa conexão, retornar aquilo que te dava prazer na infância também, tá? Então, se preparem que a gente vai entrar nessa. Pessoal que chegou agora, Nayara, tudo bom? Daiane. Gente, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Daiane está dizendo, olha, eu só consigo desenhar se olhar alguma referência. Tá ótimo, é isso. Na verdade, assim, existe o desenho de memória e existe o desenho de observação. O desenho de memória, o que acontece? Você tem que estar quando você pega uma imagem que está armazenada na sua mente, na verdade você vai começar a trabalhar uma parceria, o lado direito com o lado esquerdo. Então o seu lado esquerdo ele tem que estar como eu falei, né? Ele tem um acervo de imagens e ele grava esses símbolos e aí depois você pode desenhar esses símbolos que estão armazenados lá, né? Só que aí, para você conseguir fazer um bom desenho de memória, você tem que estar com assim, muito bem, com isso muito bem armazenado. Então o que antigamente os grandes artistas faziam, né? Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo, os caras, o que eles faziam? Eles faziam estudos de anatomia. Então assim, para desenhar o corpo humano, para esculpir, né, um corpo humano com toda a musculatura, com tudo, eles dissecavam cadáveres. Então o que eles faziam? Eles estudavam a forma dos músculos que compunham o corpo. Então o que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam alimentando a memória deles com as formas complexas e os detalhes daquilo que eles queriam desenhar. Então, por quê? Porque eles queriam desenhar de memória. Eles queriam imaginar uma postura, um ser humano, numa determinada posição, e eles queriam desenhar isso. Muita gente ainda faz, hoje em dia, isso também. Existem vários cursos aí que são nesse sentido, né?
Agora, assim, o desenho de observação. O desenho de observação é você olhar uma figura, ou olhar uma foto, ou você olhar um objeto ao vivo também, e você desenhar ele no papel. Tá? Essa habilidade, que na verdade, para as duas você vai precisar disso, né? Mas essa é a mais básica, é você conseguir olhar e desenhar o que você está vendo. O que acontece? Quando você, por exemplo, você olhou para o rosto de uma pessoa, tá? Aí você fala assim, vou desenhar o rosto dessa pessoa. Aí imagina você desenhando, você vai começar por onde? Vou fazer o contorno, né, do rosto. Agora eu vou desenhar o olho, né? Então sempre que você for desenhar um elemento, por exemplo, o olho, o seu lado esquerdo vai falar assim, olho, ele vai te mandar um símbolo. Olho é assim que desenha. Tem uma bolinha no meio e tem um arco. E aí o que sua mão vai fazer? Vai fazer o arco, a bolinha. Então, e o que o lado direito, o que é o correto? É você olhar para o que você quer desenhar, você vê o formato dele e você seguir o formato dele. Tá? Só que você só consegue fazer isso se você tiver com o lado direito do cérebro ativado. Porque se você desenhar aquele símbolozinho que o lado esquerdo vai jogar para você, vai ficar a coisa mais horrível do mundo, e que é o que a gente sempre faz. A gente desenha o símbolo que o lado esquerdo manda. E ele domina e você faz aquilo ali. Tá? Então, assim, isso que você falou, Daiane, na verdade, é o ideal. É você desenhar olhando aquilo que... o ideal, assim, vamos dizer, naquilo que eu estou pretendendo passar, que é a ativação do lado direito do cérebro. É você ter essa capacidade de olhar e desenhar. Tá? Então, se você consegue olhar uma forma e desenhar no papel, você tem um lado direito do cérebro ativo. Agora, se você olha para lá e o que você desenha é outra coisa totalmente diferente, aí você sempre desenha do mesmo jeito, é justamente por causa disso, porque o lado esquerdo ele vai lá e trava você. Tá? Deixa eu ver quem mais comentou. A Isabela, a Amanda. Amanda é sua sobrinha, né, Isabela? É isso, né? Sempre me pede desenhos, mas eu não sei quase nada. Preciso aprender por ela. Isso, então. Né, uma coisa assim que eu tenho feito um monte, assim, todo dia eu tenho que desenhar dinossauro. Minhas crianças adoram dinossauros. Acho que isso todo mundo. Acho que se eu fizer vou ter que fazer um curso de dinossauro. Eu já desenhei dinossauro de tudo que é tipo. Eu comecei a inventar novas espécies híbridas de dinossauro porque acabou a quantidade de dinossauros que existiam na face da Terra. Todo dia eu tenho que desenhar vários dinossauros. Né? Então, isso é legal. Isso é legal, Isa. E é uma das coisas que eu defendo. A gente, na verdade, assim, quando você vai desenhar junto com a criança, é importante, é muito importante você ter uma qualidade de desenho que é legal para eles pintarem tudo, mas que também não é muito sofisticada. Então, assim, eu vou fazer um dinossauro, não vou fazer aquele super dinossauro que tem todas as escamas dele, os dentes no formato e tal. Não, eu faço um desenho simplificado. Porque se eu fizer um desenho muito complexo, a criança vai olhar e vai falar assim, não consigo. Isso está muito distante para mim. Né? A Débora falou, minha filha pediu para eu desenhar um urso e ficou parecendo um sapo. Né? É válido, né? Um sapo já é legal, mas não era o que ela esperava, né? Então, assim, você vê, por exemplo, quando eu comecei a pintar, eu instalei o meu ateliê aqui e tal, eu falei assim, cara, as crianças vão detonar meus quadros, né? Porque eu vou começar a pintar, eles vão querer começar a pintar também. E, gente, a coisa mais engraçada do mundo, eles super respeitam meus quadros. Eles não riscam. Aquele quadro ali, ó, que é o maior que chega no chão, tá na altura deles ali.
eles não encostam uma caneta. E eu nunca falei nada para eles. Não encostam giz, não encostam lápis, eles não encostam em nenhum quadro meu. E eu nunca briguei com eles, nunca falei assim, não desenha aqui, não sei o que. E eu achava, quando eu comecei a pintar, eu falei assim, putz, vou ter que fazer um ateliê lá na garagem, escondido deles, porque não... Não. E por que acontece isso? Porque eles acham que isso é uma coisa assim que está muito... Não está na realidade deles. Né? Então existe uma... Eles parece que impuseram essa barreira para eles. Eles não encostam no desenho do papai. Né? Então eu vi assim, eu falei, pô, a hora que eu for desenhar junto com eles, eu não posso fazer um desenho desse nível aqui. Tá? Então assim, quando eu vou desenhar com as crianças, eu tenho que fazer um desenho simples, com linhas que são simples, né? Sem muitos detalhes, sem muita complexidade, mas que tenham assim, que consigam representar aquilo que eles estão esperando, né? Então seria um desenho mais no estilo cartoon, né? Que daí eles vão poder se divertir junto comigo, eles vão poder colorir e eles vão saber que eles podem chegar naquele nível, né? Porque não é um desenho simples, né? Então é legal, é fundamental, e eu acho que é muito legal a gente desenvolver essa capacidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Para desenhar, meu irmão comentou aqui, para desenhar no computador, eu preciso ter essas habilidades? Muito ótima pergunta essa, mano. Assim, ó, a habilidade do desenho, ela não tá na mão. Tá? Porque o que a gente precisa para a mão? Na mão a gente precisa ter coordenação motora. Mas a habilidade do desenho, ela está na visão. Tá? Porque o que acontece? Eu venho aqui, ponho aqui, pego a tela e eu começo a riscar. Eu começo a fazer o desenho. Né? Aí o que acontece? Eu estou fazendo um desenho de observação. Então eu fiz o primeiro desenho, estou tentando desenhar, por exemplo, vou desenhar minha mão. Aí eu tenho aqui os contornos, né? E de repente eu estou desenhando, de repente eu vejo que não ficou certo, que o dedo aqui ficou muito pequeno, o outro ficou muito grande, ou essa curva não está bem desenhada, tal. Então o que acontece? A visão, ela manda mensagem para dizer, olha, aquele formato ali não está certo, você tem que corrigir. Então é na visão que você detecta a direção que você tem que ir, ou voltar, né? Ou melhorar. Né? Então assim, a habilidade do desenho, ela está na visão, ela não está na mão, ela não está na produção. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais comentou alguma pergunta. A Nayara pediu para deixar gravada. Sim, nós vamos deixar gravadas. Vamos deixar gravadas todas as lives. Uhum. A Paula está dizendo que queimei todos os fusíveis desde a adolescência. Olha, eu vou te dizer, Paula, que não foi só você não. Todos nós queimamos nossos fusíveis fazendo coisas chatas na escola. E aí depois, quando a gente cresce, alguém fala assim, você tem que ser líder, você tem que ser criativo. Aí você fala assim, tudo que não me ensinaram, né? Que mais? Vamos ver aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Aí meu cunhado, Alexandre, tudo bom, Alexandre? Eu já vi pessoas desenharem com a boca e com o pé. Pessoas que são deficientes físicas. Gente, assim, às vezes a pessoa tem uma deficiência e ela desenvolve uma outra habilidade que supre essa deficiência, né? Então, assim, o cérebro ele tem essa, que eles chamam de neuroplasticidade, né? E aí, isso aí comprova justamente isso que eu acabei de dizer, né? Que o desenho, ele não está na mão. O desenho está na sua visão e no seu cérebro, tá? Nessa capacidade de visão. Tá? Então, assim,
Se um dia você perder a mão direita, mas você tiver desenvolvido capacidade de desenho, lógico que você vai ter que desenvolver a coordenação, mas a sua visão ela vai te dar a capacidade de você fazer o desenho, guiar o desenho com outro órgão, com a mão, com o pé, com a boca, no caso, para você restaurar essa capacidade. Lógico que vai ter dificuldade até desenvolver a coordenação. Como eu disse, assim, não é só o lado direito do cérebro. Quando você está desenhando, o cérebro tem outras partes que também trabalham em conjunto, né? O cérebro não é uma coisa assim, esse negócio de a gente dizer assim, o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, na verdade é a prevalecência, né? A predominância do lado, né? É uma coisa assim simplificada da gente explicar, né? Porque toda hora não dá para falar assim, são várias partes integradas. Então, predominantemente o lado direito, predominantemente o lado esquerdo, a parte simbólica. É isso, gente. Muito bom, gente. Obrigado pela interação de vocês, obrigado pela participação. E a gente se vê na próxima live. E a qualquer momento, quando eu estiver pintando também, eu vou ativar a live aqui. E aí a gente se vê. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.